Você vai prestar o Enem pela primeira vez e nem faz ideia de como é a dinâmica de prova. Se esse é seu problema, se você ainda não sabe o que você vai fazer primeiro, se são as questões objetivas, se é a redação, então fica comigo nessa aula que eu vou te explicar a melhor estratégia para você potencializar os seus resultados na redação Enem. Tá curioso para saber? Então vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula especificamente, eu vou trazer uma estratégia perfeita para você potencializar as chances de tirar o 900 mais na redação Enem e, como um todo, bem na prova. Mas antes de começar esse conteúdo, quero pedir aquela gentileza de sempre para você, que a gente está precisando muito da sua ajuda mesmo, tá? Curte esse conteúdo, compartilha com mais pessoas e dá aquela moralzinha pra gente, né? Se inscreve aqui que a gente está precisando, porque a nossa meta era bater 20 mil inscritos até o final deste ano, de 2024, mas tá bem complicadinho. Então dá aquela força, dá aquela moral pra gente. Afinal de contas, olha esse dado, né? Mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo nem sequer é inscrito. O pessoal vem, consome, se aproveita aqui da boa vontade do Japa e nem sequer curte. Então dá aquela moralzinha pra gente. Nós agradecemos demais a sua colaboração, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso conteúdo. Você tem que se lembrar, primeiramente, que são 2 dias de prova. O primeiro domingo vai acontecer no dia 3 de novembro e o segundo domingo no dia 10 de novembro. No primeiro domingo, você vai ter a bendita da redação. E ambos os dias você tem 90 questões para resolver. Cara, são 90 questões objetivas, só que a diferença é que no primeiro dia, que é mais massacrante ainda, nós temos a redação. E para piorar a situação, no primeiro dia, para você fazer a redação, o Enem te proporciona apenas mais meia hora de prova. Ou seja, o tempo é o grande inimigo, grande vilão da sua prova. Até porque a prova de língua portuguesa, que é a minha especialidade, né, professor de português, obviamente, a prova de linguagens, ela tem cerca de 45 questões, sendo que 5 são questões voltadas para a língua estrangeira que você escolheu, inglês ou espanhol, e as demais de português propriamente, né? São 40 questões, portanto, que tem muito, mas muito texto para ler. E às vezes a gente demora 5, 10 minutos para entender uma única questão. Então é uma prova nesse sentido massacrante, desgastante e que tem que conciliar tempo e qualidade de leitura para resolução de questões. E meia hora só a mais para fazer uma redação é muito pouco mesmo. Por isso que o grande desafio do meu aluno é tentar ao máximo ministrar o tempo. Só que uma coisa você tem que colocar na sua cabeça, tá? A prova em si não vai ser feita com o mesmo grau de qualidade do começo ao fim. Sabe o que acontece mais ou menos? Quando você chega na prova para fazer o primeiro dia, quando você recebe a prova, você está um pouco nervoso, ansioso, inseguro ainda. Aí você vai folheando, você vai se acomodando, você vai lendo, verifica que todo mundo está fazendo a prova, vai ganhando um pouco mais de segurança. Então, nos primeiros minutos, você ainda está muito ansioso e seu aproveitamento ainda é relativamente baixo. Quando chega mais ou menos aí pelo meio da prova, o seu aproveitamento já está mais elevado. Só que a partir da primeira metade da prova, o que acontece? Você vai perdendo muito dessa capacidade cognitiva e o seu aproveitamento vai diminuindo porque você sofre um natural desgaste físico, neurológico e intelectual. Isso acontece nas mais diversas esferas. Para pensar numa analogia que a gente pode fazer com relação ao exercício físico. Quando você começa a atividade física, você está aquecendo ainda, então você não está dando o seu máximo. A partir do momento que você já aqueceu seus músculos, você começa a correr, você consegue empreender o meio da corrida com muita qualidade. Só que quando chega no final, nos metros finais, nos quilômetros finais, você já está bem cansado, fadigado e certamente o momento final de prova é um instante em que você está mais sujeito a erros, a deslizes, a problemas nesse sentido de resolução de questões. E, gente linda, não tem como evitar. Daquele cara que é o mais preparado, que estudou o ano inteiro, até aquela pessoa que não se preparou,
o desgaste vai acontecer naturalmente. A diferença é que aquele que se preparou bem, o desgaste vai acontecer com menor chances de dar algum erro. Agora, o que se preparou pouco, as chances de dar um problema são maiores. Sabendo disso, qual a estratégia que você tem que adotar para fazer uma boa redação, tendo em vista que a redação é uma única questão, supostamente, que vale 1000 pontos. E é a única prova realmente que o aluno consegue tirar 1000, as demais não. Então, significa que você tem que dar uma atenção especial para a redação mesmo. E o momento mais do que errado para você fazer a redação, em que você não pode mesmo fazer redação, é no final da prova. Faltando 1 hora e meia para acabar a prova, não é adequado estrategicamente, porque você já está cansado cognitivamente, fisicamente desgastado. Então, o ideal mesmo é você procurar fazer a prova na primeira metade desse intervalo de tempo, ou seja, até umas 2h30, 3 horas de prova. Então, o que você deve fazer usando a questão científica por trás para embasar um melhor aproveitamento da redação, tá? Você deve começar a sua prova fazendo a redação. Leia com atenção a comanda de redação, demarque as 2 ou 3 palavras-chave da comanda de redação, leia atentamente na íntegra os textos motivadores e grife aquilo que for necessário para destacar dados importantes que podem te ajudar a entender melhor o tema. A partir disso, faça um projeto de texto seguido do seu rascunho e quando você finalizar essa parte da prova, o que você pode fazer? Deixa a redação um pouco de lado. Conclui o rascunho, deixa de lado. E aí o que você vai fazer estrategicamente falando? Você vai dar atenção às questões objetivas. Vai para português, vai para história, vai para uma outra área de conhecimento e resolve algumas questões. Deu mais ou menos uma meia hora de intervalo, 45 minutos que você se distanciou da prova de redação. É o momento de você pegar a prova de novo, o rascunho que você fez de novo e reler esse rascunho. Por que esse intervalo é importante? Esse intervalo de tempo em que você se desliga da redação por 30, 40 minutos, faz com que quando você volte ao texto, você tenha uma percepção diferente daquela produção e consiga enxergar com mais eficácia, com maior propriedade, os problemas gramaticais e as lacunas argumentativas que você cometeu e não viu da primeira vez. Olha que interessante como é bom saber do funcionamento do nosso cérebro para enganá-lo mesmo e para fazer com que ele haja com maior eficiência. A partir desse momento, você vai pegar esse rascunho bonitinho, vai conferir, vai acrescentar, mudar alguma coisa e finalmente passar a folha em definitivo. Então, essa é a melhor estratégia que você pode utilizar para potencializar o aproveitamento na hora de fazer a redação. Então, mais uma vez, a primeira coisa que você vai fazer na prova é a redação, nunca deixando para a última hora. Faça o rascunho bonitinho e deixa esse rascunho guardadinho por mais ou menos 30, 40 minutos, em que você vai fazendo outras questões. Passou um tempo, volta à redação, confere o rascunho, faz algumas adequações e melhorias e finalmente passa a folha definitiva. Dessa forma, você consegue melhorar 40, 80 pontos a nota final. E lembre-se de uma coisa fundamental, gente linda. É muito importante você ter um controle do tempo. Claro que no dia da prova você não pode levar relógio, portar celular para conferir tempo, mas os fiscais de prova, eles têm um cronômetro, eles ficam marcando o tempo para vocês, tá? E essa marcação de tempo é que vai direcionar você para o tempo que você está gastando para a redação. Garanta que você não ultrapasse 1h20 de tempo destinado à redação. Por que isso é importante? Porque se você comprometer mais do que isso, começar a fazer uma redação com 1h30, 2 horas, aí você vai infelizmente comprometer também a qualidade da resolução das outras questões. E nunca deixa a redação por último. Mais uma vez ressaltando que quando você chega no final da prova, você já está muito cansado. E ao estar muito cansado, você não vai ver erros óbvios que você cometeu e que você não cometeria, né, se você tivesse descansado. Por isso que é muito importante você pensar em fazer a redação no momento em que você já está bem ativo e está aproveitando o máximo da sua capacidade cognitiva. Dito isso, gente linda, eu só posso desejar para vocês todos uma excelente prova. E deixe nos comentários se esse vídeo te ajudou, se foi útil para você, se a nossa
plataforma, corrija-me, se o nosso canal no YouTube foi realmente relevante para ajudar você a crescer na redação e fazer uma boa prova. Lembrando que no dia 3, depois que a prova for aplicada, ao sair das salas de prova, vocês já vão encontrar o quê? Um vídeo nosso fazendo a análise do tema de redação do Enem 2024. Valeu, gente linda, muito obrigado pela audiência, bons estudos e até a próxima aula.